Tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aulinha hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre texto biográfico. O que será um texto biográfico? Então, o texto biográfico, ele conta sobre a vida de alguém. Mas será que assim, do nada eu estar escrevendo sobre as pessoas? Não, existem algumas regrinhas básicas que você precisa saber. Primeiro, para eu poder escrever sobre a vida de alguém, eu preciso ter a autorização dessa pessoa. Preciso fazer muita pesquisa para descobrir os fatos relevantes dessa pessoa, para que o meu texto fique interessante e não fique cansativo, não é mesmo? Mas é importante você, primeiro, descobrir o porquê você vai fazer esse tipo de texto. Imagina se nós não tivéssemos nenhuma biografia de ninguém, como que nós íamos saber como foi o nosso grande jogador Pelé, né, os seus astros aí, seus ídolos que vocês gostam, que com certeza vocês sabem bastante coisas sobre eles, porque eles têm alguma biografia, alguém escreveu sobre eles. E tem também a autobiografia. Eu fiz uma divisãozinha aí, separando, tá? No texto de vocês, na página 113, vem falando sobre o Mozart, né? Talento de menino. Vocês vão fazer uma boa leitura e vão perceber aqui que nesse texto, o Mozart fala apenas uma parte da infância dele. Ah, mas por que só uma parte da infância? Bom, porque a biografia toda não está aqui, está apenas uma parte, certo? Então, na página 114, vem te dando umas diquinhas aqui, ó. Na letra A, há duas maneiras de se escrever uma história. Como? Primeiro, em primeira pessoa, o narrador conta a sua própria história, que é o caso da autobiografia. Lembra da autocorreção que você que faz? Então, a autobiografia é você que escreve sobre você, sua vida. E a biografia, você escreve sobre a vida de alguém. É escrita na terceira pessoa, né? O narrador conta a história de alguém. E disso você também já sabia. Aí vem uma perguntinha. O narrador do texto Talento de Menino está na primeira ou terceira pessoa? Né? Eu acho que você já sabe qual é a resposta. Depois pede para você circular no trecho a seguir as palavras que podem confirmar sua resposta. Então, só o fato de você ler aqui, você já vai saber se está falando da primeira ou terceira pessoa. Bem tranquilo isso aqui também. Aí vem outra pergunta para você marcar. Qual seria a intenção de um texto biográfico como Talento de Menino? Será que é instruir alguém? Apresentar a história? Comprovar e aprender música, que é uma questão natural? Comunicar-se com Mozart, revelando-lhe sua admiração? Bom, tá bem claro também, não é? O texto, número 3. O texto é parte de um livro chamado A Música Viva de Mozart. No trecho que você leu. E é descrita... também está bem claro aqui. Seguindo uma sequência lógica, o que você acha que o restante do livro registrará? Bom, a Tia Maura também falou bem no início ali do vídeo a explicação. Aí pede para você reler o parágrafo em que se fala sobre o nascimento de Mozart. Você vai ler e lá na página 116, você também vai assinalar. E vem a pergunta, nesse trecho, que informação temos sobre o nascimento de Mozart? Então, precisa ler. Lembra que a Tia Maura sempre fala, rabisquem o exercício no bom sentido. Lembra o que é rabiscar? A parte principal do enunciado, o que realmente quer. Daí facilita. Não entendeu? Lê mais de uma vez. Isso vai te ajudar muito. Letra B. Por que você acha que o autor não incluiu todos os detalhes sobre o nascimento do artista? Você imaginou se ele escrevesse tudo? Né? Que foi
às 15 horas, aí depois aconteceu, chegou a enfermeira, o médico, a faxineira entrou para limpar. Então, são fatos que não têm relevância, né, em um texto. Por isso que na biografia e também na autobiografia, a gente coloca somente fatos relevantes. Então, o texto fica cansativo, né? Tá. Aí vem agora as características. Atenção para as características de um texto biográfico. Marque também com marcador de texto depois. Primeiro, apresenta informações sobre a vida de alguém. Claro que a gente já falou que você tem que pesquisar, entender sobre o assunto para que você faça um bom texto. Ter a autorização dela, principalmente. Depois, é escrito em terceira pessoa, por quê? Porque você está contando sobre alguém. Os fatos podem ser apresentados em ordem cronológica ou divididos por tempo. Então, por exemplo, cronológica é a idade. Por exemplo, você pode começar, é claro que você vai ter uma introdução no texto, mas você pode fazer por parte. Com 1 ano aconteceu isso e isso, com 2 anos até chegar na fase adulta. Mas ficaria um texto bem grande, mas é possível fazer. Ou por tema, por exemplo, infância, adolescência, fase adulta e velhice, certo? Veja bem a diferença. O autor do texto deve fazer ampla pesquisa sobre a vida do biografado. A Tia já falou sobre isso. Ao escrever a biografia, só os fatos relevantes irão compor o texto. Novamente, está sendo citado. Certo? Então, é muito importante que você entenda essas partes aqui. Porque logo agora, após, você vai pedir para você fazer um sobre isso. Aí vem na página 117. Releia o parágrafo a seguir. Aí tem um trechinho. Aí pergunta, que palavras desse parágrafo se referem a Mozart? Então, somente as palavras que rabisquem. Lembra que eu falei rabisca lá, circula, sublinha. B. Por que você acha que o autor utilizou 4 palavras diferentes para se referir à mesma pessoa? Lembra das repetições de palavras? Lembra disso que foi explicado lá atrás? Observe as frases a seguir. Bom, nós temos 3 frases aí. Inclusive, cada uma está de uma cor, bem destacado. E aí, pede para você responder. Há nessas frases palavras e expressões que possuem mais de um sentido? Destaque-as no texto e escreva a seguir. Bom, isso aqui é o seguinte, por exemplo, a palavra canto. Tem canto, que eu posso referir a um lugar, o canto da sala, e o canto, né? Se referindo à música. Veja bem, então a palavra canto tem, no caso aqui, 2 sentidos. Então, que palavras aqui nesse texto, nesse pequeno trecho aqui, tem palavras ou expressões que têm sentido diferente? Primeiro circula e depois você escreve, certo? Agora na página 118, quais são os significados das palavras e expressões que você localizou no item A? Então aí você vai explicar. Por exemplo, o canto, lugar, o canto música, certo? Enfim, eu não sei lá o que você vai pesquisar. Então, você precisa pensar primeiro, fazer, para depois chegar às conclusões, certo? Agora é a sua vez de criar uma biografia. Siga as instruções a seguir. Aqui também pede para você se reunir em grupo, mas como não temos um grupo, você pode fazer sozinho, que não tem problema, é tranquilo. Aí nós temos 4 grupos, olha, pintores, compositores, atletas, personalidades. Pintores, Almeida Júnior, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral. Compositores, Tom Jobim, Chiquinho Gonzaga, Chico Buarque. Atletas, João do Pulo, Torben Grael, Oscar Schmidt. Personalidades, Zumbi dos Palmares, Chica da Silva e Tiradentes. Então, você vai escolher um desses grupos aqui. O interessante seria que você lesse a biografia de todos. Por quê? Eles vão falar, nossa, tia, é muita leitura. Pode até ser um pouquinho da leitura, mas isso vai facilitar depois o seu trabalho, porque você vai conhecer e você vai verificar que tem uma forma melhor para você fazer. O que você mais gostou? Qual que você se identificou mais?
Então, você precisa conhecer todos para que você escolha um para você fazer. Porque você vai reescrever a biografia deles, tá? Lá na outra página, pede para você usar o espaço da página 119 para você passar a limpo a versão final do texto. Então, você vai escolher um, fazer o rascunho, né, escrever em outro lugar, ler para ver se você colocou as informações mais relevantes, e depois você vai passar aqui, e quando nós nos encontrarmos, você vai ler, e eu vou ficar bem alegre de ver que você fez com bastante carinho, tá? Agora, eu vou falar para vocês o que eu disse antes, que era o que eu fiz um pedacinho lá sobre a autobiografia. Por quê? Para você ver o paralelo, a diferença lá. Então, a biografia é escrita em terceira pessoa e você escreve sobre alguém. E a autobiografia é um tipo de texto, é um gênero literário que constitui uma narrativa de caráter pessoal e o seu traço mais significativo é a inserção do próprio escritor como personagem principal. Então, eu conto tudo sobre mim, claro, tudo, né, como a gente já viu falar, fatos relevantes sobre mim. Eu mesma que vou fazer isso, certo? Aqui eu coloquei umas imagens do Mozart quando ele era ainda pequeno, aqui um pouco mais adulto já, né, para você lembrar. E também coloquei uma autobiografia de um menininho chamado Pedro Henrique, de 8 anos. Olha, escutem só, minha história. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 8 anos, moro no bairro City Petrópolis. Tenho um irmão, Tiago. Gosto de nadar na piscina, jogar videogame, jogar no computador, jogar bola e gosto de ver TV. Às vezes, eu e meu irmão, Tiago, discutimos, mas no fundo nos amamos. A Laila é a minha cunhada, gosto muito dela. No final de semana, ela joga e assiste filmes comigo e é muito legal. Meu pai é pintor automotivo de uma grande empresa. Mamãe cuida de nós. Eu, meu pai e minha mãe dialogamos muito sobre os acontecimentos diários. Eu sou um menino normal, reservado e alegre. Adoro a minha escola, pois é nela que eu aprendo muitas coisas. Sou muito feliz por tudo que eu tenho. Acho que o mundo precisa de mais amor e paz. Bom, essa é a minha história de vida. Não queria que fosse diferente. Tchau, até a próxima. Pedro Henrique, 8 anos. Então, veja bem, eu só coloquei essa para você diferenciar, viu? O próprio autor é o principal personagem da história, porque ele escreve sobre ele mesmo. Por isso, chamado de autobiografia. Agora, eu quero dar uma diquinha para vocês sobre um livro que tem um pouquinho da participação do Mozart. A imagem, o nome sai do contrário, né? Mas dá para você ver. Chama A Flauta Mágica. Se você tiver a oportunidade, assista ao vídeo chamado A Flauta Mágica, o espetáculo, que é a história desse livro aqui, e é muito bonito. E A Flauta Mágica é uma música bem famosa do Mozart. Depois, se alguém quiser um livro, eu posso emprestar também, tá? Quando nós nos encontrarmos, eu posso emprestar o livro para que você leia. Mas é muito bonita a história e mais emocionante ainda, porque é uma música clássica, o Mozart foi um grande músico, inspirador para muitos outros, né, além de ter um talento nato. Se você tiver a oportunidade, dá uma lidinha sobre a biografia do Mozart, na hora que você tiver um tempinho aí, que você vai ver que é bastante interessante. Ele não foi muito feliz na vida dele depois. Tem alguns detalhes, ó, vou deixar você curioso e aí você vê, tá? Então, façam direito à atividade, leiam bem o texto. Tem umas palavrinhas lá um pouco diferentes, mas nada que você não consiga, certo? Um abraço, até amanhã.